Boa noite, boa noite. Vamos chegando. Boa noite, mãe. Seja bem-vinda. Hoje nós vamos falar sobre como criar prosperidade. Como vocês estão? Vamos aguardar um pouquinho para que mais pessoas possam entrar. Se você estiver assistindo essa live depois gravada, é só passar um pouquinho o vídeo. Hoje nós vamos falar Criando Prosperidade a partir desse livro aqui, do Deepak Chopra, que é o mesmo autor das 7 leis espirituais do sucesso. E os passos que ele nos ensina aqui, eles estão bem conectados, né, com essas leis que ele chama espirituais do sucesso ou as leis, né, da vida. E o que ele quer nos ensinar através desses passos, né, é mostrar como as nossas atitudes e os nossos comportamentos nos levam a criar riqueza, prosperidade para nossas vidas, né? E a prosperidade é em todos os sentidos, né? Sermos prósperos em saúde, em alegria, em amor. Isso nós vamos ver o que ele traz em cada passo, né, desses 26 que ele cita aqui no livro. Boa noite, Cláudia Tur, seja bem-vinda. Como vocês estão? Vamos começar. O tema hoje é um pouco extenso, e aí, para a gente não se estender muito, eu já vou começar. Bom, a prosperidade é a experiência na qual todas as nossas necessidades são atendidas com facilidade e nossos desejos satisfeitos espontaneamente. E como eu falei, né? A alegria, a saúde, felicidade e vitalidade em todos os aspectos da existência. Bom, e aqui o autor, ele diz o quê? Basta que você saiba quais são os passos e tenha consciência desses passos para que você possa adquirir conhecimento que será assimilado pela sua mente para co-criar, para criar, né, a prosperidade na sua vida. E começamos com o primeiro passo. E o que ele diz no primeiro passo? Ser um campo de possibilidades. A verdadeira natureza de nosso estado essencial, bem como a do universo, é ser um campo de possibilidades. Em nossa forma mais básica, somos um campo de possibilidades. Nesse nível, é possível criar tudo. Ou seja, se surge um pensamento, um desejo, né? Surge um desejo, você logo, né, coloca na sua mente, no seu pensamento. Então, ele quer dizer que se esse pensamento, esse desejo surgiu,
você pode realizá-lo. É o que ele chama de ser um campo de possibilidades. É um chamado, é também chamado de absoluto, sendo definitiva a sua autoridade. O segundo passo, ser melhor. Evoluir significa aprimorar-se cada vez mais ao longo do tempo. E tem uma última instância, obter o melhor de tudo. Quem tem consciência da abundância só procura o melhor. Ou seja, o que ele quer dizer nesse passo? Dê o seu melhor, faça o seu melhor, tanto para você quanto para os outros. O terceiro passo, boa noite, Vanessa, seja bem-vinda. O terceiro passo, ser desprendido, sem a experiência do desprendimento e da caridade. Ou seja, aqui a gente está falando sobre dar, né? É a lei do dar e receber. Ou seja, se você não sabe dar, você também não vai saber receber. Então, dê amor para receber amor. Dê atenção para receber atenção. E não se apegue, não seja apegado às coisas, principalmente às coisas materiais. O desprendimento leva automaticamente à caridade e à partilha, pois a fonte de onde tudo sai é infinita, é ilimitada, é inesgotável. O quarto passo, saber como ajudar. Existe a lei da oferta e da procura. Independente do que alguém tenha a oferecer, sempre encontrará uma demanda correspondente. Então, a pergunta que você deve fazer é: como posso servir? Como posso ajudar? E você vai encontrar a resposta em si mesmo. Normalmente, né, todos nós temos um propósito na vida, que a gente chama de Dharma, né? E quando estamos em um propósito, apreciamos e amamos o nosso trabalho. E muitas pessoas têm dificuldade de entender qual é o meu propósito nessa vida. Então, se você tiver essa dificuldade, a primeira coisa você pensa: como posso servir, como posso ajudar? Porque todo propósito ele tem como um objetivo principal de servir. Independente se você vai desse propósito receber dinheiro, né? Porque o seu trabalho pode ser o seu propósito, é o seu propósito. Ou pode ser, né? Então, independente se você vai receber dinheiro ou não para esse servir, você vai se perguntar: o que eu faço de melhor? Procure as pessoas que mais convivem com você e pergunte: o que você percebe que eu faço bem, o que eu faço de melhor, o que eu posso contribuir para servir? E aí, desse propósito, você pode até trabalhar com ele. O quinto passo, sentir alegria pelo sucesso alheio. É preciso exprimir alegria pelo sucesso alheio, sobretudo os dos concorrentes e dos que são considerados rivais. A expectativa determina o resultado, portanto, sempre espere pelo melhor e verá que o resultado será o melhor. Ou seja, saia do ego, né? Se alegre com a vitória do outro. Não, tem pessoas que pensam assim: eu estava pensando em fazer a mesma coisa que fulano, poxa, ela conseguiu, mas agora eu não sei se eu devo fazer. Não, poxa, que bacana que o fulano conseguiu. E se ela conseguiu, se você se alegra por isso, você também pode, porque o sol nasce para todos. E quando você entra nessa energia, né, de comemorar com o outro a vitória do outro, você está também trazendo essa energia para o seu campo, para a sua vida. Hoje mesmo, ainda há pouco, meu marido chegou mostrando um vídeo de um colega dele que a filha passou no processo da Marinha, né?
para servir a Marinha do Brasil. E eu me emocionei porque ele filmou cada etapa do processo, desde da prova escrita que ela foi fazer, depois da avaliação física, depois da avaliação de saúde, depois da avaliação psicológica, até sair o resultado. E ele vai narrando, sabe, a história da filha. E em todos os momentos, ele e a esposa estavam ali presentes com a filha. Eles iam levar e ficavam esperando em cada etapa. E aquilo me emocionou muito, de ver os pais ali apoiando aquela jovem de 18 anos, né? Já para conquistar a primeira vitória da vida dela, de passar num processo, num concurso seletivo, né? Como que isso me mexeu comigo? Porque assim, que bacana, ela vai ter uma história muito bonita para contar depois para a família dela. Meus pais estavam ali comigo me apoiando. E eu fiquei muito feliz também por esse processo. E isso é importante, né? A gente me fez recordar muitas coisas também que eu conquistei na minha vida, do apoio das pessoas que eu também tive. O 6º passo é aprender com o fracasso. Em todo fracasso se encontra a semente do êxito. Há um mecanismo fundamental na manifestação do material a partir do não material. O que denominamos fracasso não passa de um mecanismo pelo qual aprendemos a acertar. Não é porque naquele primeiro momento algo não deu certo que você vai desistir. Olhe para qual foi a falha, qual foi o erro e não desista. Talvez seja um impulso para você se sair ainda melhor no próximo passo, na próxima tentativa. O 7º passo, sentir-se grato e exercer a generosidade. A gente já fez até uma live falando sobre a gratidão. Como a gratidão é importante para a gente atrair a prosperidade para a vida da gente, para a gente criar prosperidade na vida da gente. A gratidão e a generosidade, elas são atributos naturais da consciência da prosperidade. Para Deus, é o campo de todas as possibilidades. Ou seja, quanto mais a gente agradece, mais coisas boas agradece. E ser generoso com o próximo também. E aí ele traz aqui, ele apresenta 4 etapas desse processo, né? Da gratidão e da generosidade, né? De agradecer e ser generoso. A primeira, você adentra entre o espaço, você adentra o espaço entre os pensamentos. Esse espaço é uma janela, um corredor, um vórtice transformador pelo qual a mente individual se comunica com a mente cósmica. No segundo, você pode ter clareza do seu propósito, ou seja, a sua intuição. No terceiro, você abandona a fixação pelo resultado, ou seja, é você pedir e não ficar o tempo todo, sabe, implorando por aquilo ou mudando aquilo que você escolheu. O primeiro é definir, né, aquilo que você quer, a escolha do que você deseja. O segundo é se conectar com aquilo, a sua intenção, o seu propósito. E o terceiro é dar espaço para o universo trabalhar a seu favor. O quarto é a meta está entregue, ou seja, é confiar. Você deixa que o universo tome conta dos detalhes. Talvez você se lembre de alguma vez em que tentava recordar um nome, quando a gente está falando de soltar, né? Talvez você se lembre de alguma vez em que tentava recordar um nome, esforçando-se em vão. Por fim, você acaba abandonando a fixação pelo resultado. E em pouco depois, o tal nome surge com nitidez em sua consciência. Ou seja, às vezes você está conversando com alguém, aí você fala assim, tem o nome daquela pessoa e não consigo lembrar. E você fica tentando, forçando, tentando lembrar e não consegue. Aí você fala assim, depois eu vou lembrar o nome. E aí você se desprende daquilo ali, né, daquele momento, e aí o nome vem. É a mesma coisa quando a gente fala que dar espaço para o universo trabalhar.
Ou seja, não ficar presa o tempo todo naquilo ali que você deseja, né? Daquilo ali que você pede, que você solta para o universo. Pedi e vos será concedido, ou batei e a porta vos será aberta. O 8º passo, ser feliz e propiciar a felicidade. Quando queremos dinheiro, ou um bom relacionamento, ou um bom emprego, o que de fato estamos procurando é a felicidade. O nosso erro não é sair em busca da felicidade antes de tudo mais. Se assim fizéssemos, tudo viria naturalmente. Então, quando ele diz assim, quando queremos alguma coisa, né, nós estamos em busca de quê? Da felicidade. Mas nem sempre você ter algo vai te proporcionar a felicidade. Por exemplo, às vezes a pessoa, eu quero muito um carro novo, um carro zero. E ela vai ter o carro e não vai se sentir feliz. Entende essa lógica que ele quer dizer aqui? Que quando queremos dinheiro ou um bom relacionamento ou um bom emprego, o que estamos, na verdade, procurando é a felicidade. Porque às vezes a pessoa fica colocando expectativa de quando eu tiver tal coisa, eu vou ser feliz. Quando eu tiver dinheiro, né, eu vou encontrar a felicidade. Claro, o dinheiro é maravilhoso e ele nos proporciona coisas muito boas, coisas confortáveis, nos dá segurança, nos ajuda a ajudar outras pessoas, não é verdade? Nos proporciona viagens, mas a gente tem que entender que a gente não pode ficar focando em algo só material. O que aquilo ali também pode me proporcionar no meu interior, para contribuir com a minha felicidade. É o ser para ter e não ter para ser. O 9º passo é ser inflexível nas intenções. É grande o poder de uma intenção inflexível, ou seja, uma decisão firme que não seja abandonada. Essa decisão deve ter firmeza de propósito e não se deixar abalar por nada. E aqui ter intenção, né, ser inflexível com as suas intenções, ou seja, você tem um objetivo, um desejo, né? Você tem a intenção de alcançar aquilo ali. Então, o que você vai fazer? Você vai ter ações para atingir aquilo ali. Não é simplesmente ter a intenção e achar que vai cair do céu, porque não vai. Então, ter a intenção e estar disposto a fazer, a entrar em ação. O 10º passo, não julgar. Quando abandonamos a necessidade de sempre classificar as coisas em boas ou ruins, certas ou erradas, conseguimos um silêncio maior na consciência. Portanto, é importante se afastar das definições, rótulos, descrições, interpretações, avaliações, análise e julgamentos, pois é isso que perturba o nosso diálogo interior. Quando você julga, você sai do campo da criação. Quando você está julgando, você está saindo do campo da cocriação, daquilo que você quer cocriar para a sua vida. Quem nunca, né? Só que aí, o que a gente tem que fazer? Se a gente julgou, a gente compensa com o quê? Praticando algo bom. Não, eu fiz esse julgamento, entrei em consciência, estou consciente que fiz um julgamento e eu não tenho que julgar nada nem ninguém. Então, tenha novas atitudes positivas para compensar aquele julgamento que você fez. Uma generosidade, contribua com alguma coisa boa para o próximo, uma caridade. O 11º passo, respeitar o conhecimento. O conhecimento tem um poder organizador que lhe é inerente. Qualquer tipo de conhecimento pode ser espontaneamente metabolizado e provocar mudanças na consciência, propiciando a criação da realidade, né, nos diferentes sentidos. Por exemplo, se você se familiarizar
com conhecimento disponível, as condições para a abundância e a prosperidade serão criadas espontaneamente. Ou seja, o conhecimento, ele é metabolizado. Só de você ouvir isso que a gente está falando aqui, esses passos para criar prosperidade, você já está integrando, né? Você já está colocando isso na sua mente. E quando você pratica, você está metabolizando isso em você. Então, o conhecimento, ele é muito importante para a nossa cocriação, para a criação da prosperidade. O 12º passo, amar. O amor é a própria prosperidade. Ame a si mesmo, ame a sua família, seus amigos, ame seus clientes, ame o mundo. Não há poder mais forte do que o amor. 13º passo, ganhar dinheiro e estimular as pessoas. A melhor forma de estimular as pessoas e ajudar você na realização dos seus objetivos é antes ajudá-la a cumprir os objetivos dela. Ajudar a atingir os seus desejos e suas metas. Divulgar um amigo quando ele estiver em um novo negócio. Ou seja, quantas vezes a gente tem apoiado as pessoas que a gente, né, que nós convivemos, que são amigos, né, em alguma coisa. Apoiar mesmo, curtir o conteúdo dela, comprar, né, às vezes fazer uma compra para incentivar ela se ela está começando um negócio. Isso é importante, é mostrar que você também está ali participando, né, daquela criação, daquela cocriação ou da criação da prosperidade na vida dela. 14º passo, dizer não à negatividade. Aí ele cita aqui que um amigo dele ensinou, o meu amigo famoso, escritor de livros de autoajuda, me ensinou uma técnica simples para combater a negatividade. Sempre que um pensamento negativo lhe vem à mente, ele diz, próximo, e segue em frente. Ou seja, ele não dá poder para aquele pensamento negativo. E quando você não dá poder ao pensamento, você não gasta sua energia, você não coloca foco naquele pensamento negativo, aquele pensamento negativo, ele declina. Aí você fala, próximo. E aí, o que vier, você que vai escolher. O próximo vai ser o quê? Positivo. Então, dizer não à negatividade. Conviver com valores diferentes. A vida é a coexistência dos opostos. Alegria e tristeza, prazer e dor, altos e baixos, quente e frio. Aqui, ali, luz e sombra, nascimento e morte. Nossa experiência se dá por contrastes, né? A dualidade, né? As polaridades, né? O quente, o frio. Nada teria significado se não houvesse o quê? O oposto. E quando existem em nossa consciência a compreensão e a aceitação dessa viva coexistência de valores opostos, nos tornamos pouco a pouco mais tolerantes. E esses dias eu estava ouvindo uma pessoa falar que a gente sempre fala, né, que o outro é o espelho da gente. E às vezes, por que tem uma pessoa que te irrita tanto, né? E você fica assim, meu Deus, mas eu não compactuo dessa opinião, dessa pessoa, e ela te deixa tão irritada. Porque às vezes você está num polo bem distante daquela pessoa. E aí é para chamar atenção, para você ter o quê? O equilíbrio, é entender o quê? Eu não compactuo com aquela opinião, com aquele comportamento, mas eu também não tenho que julgar e eu deixo a pessoa ficar com aquilo que não compete a mim.
Porque às vezes a pessoa fala, te irrita, porque você pensa totalmente diferente, né? Polos diferentes. E aí você entende que talvez você esteja num extremo, tão extremo que você não quer aceitar aquela opinião do outro. Aí você volta um pouco pro equilíbrio, né? Porque assim, nem tão quente, nem tão frio, né? E você volta pro equilíbrio e pensa: ah, tá, deixa ela ficar com essa opinião. Eu não vou ficar aqui querendo provar nada para ninguém que é certo. Essa é a minha opinião. Ter propósito na vida. Estamos no 16º passo. Ter propósito na vida. Estamos neste mundo com um propósito. Depende de nós descobrir no que ele consiste. Foi o que nós já falamos, né? Sobre o Dharma. Que cada um tem o seu propósito aqui, né? E quando sabemos qual é esse propósito, tal entendimento leva à consciência de que temos um potencial adequado. Por exemplo, o Deepak Chopra é médico, aí ele fala: o meu propósito na vida é a cura e também levar a felicidade e a paz às pessoas com quem eu entro em contato. Então, o que você gosta de fazer? Qual é o seu propósito? Né? Aquilo que te toca, que seu coração chega a cantar, sua alma canta quando você faz, o que você gosta de fazer. 17º passo, questionar sempre. Questione dogma, ideologia, autoridade. Só será possível sair do estado de hipnose, dos condicionamentos sociais, se questionarmos o que as pessoas tomam como certo ou que tomam como verdades. A religião, ela dita o que fazer. A espiritualidade te leva a questionar tudo, a questionar o seu caminho e o que faz sentido para você. Então, questionar sempre. Ou seja, aqui, o que ele quer dizer? A religião, ela vai dizer para você o que você faz, né? O que fazer. E muitas pessoas, elas confundem a religiosidade com a espiritualidade. A religião, ela dita o que você vai fazer. E a espiritualidade, ela vai te levar a questionar tudo e qual o seu caminho, né? O caminho que faz sentido para você na sua vida. 18º passo, saber dar e receber. Saiba que receber é tão necessário quanto dar. Saber receber com elegância é uma expressão da dignidade do ofertar. E aqui saber dar e receber é em todos os sentidos, né? É dar um sorriso, é dar um abraço, é dar atenção. A atitude de dar e receber não precisa se expressar em termos materiais. Ela pode ser amável a receber um elogio, ou a admiração, ou o respeito de alguém que também demonstra a capacidade de oferecer o mesmo às pessoas. 19º passo, fazer dinheiro circular. Se alegre ao pagar as suas contas. O dinheiro, ele é como um sangue, ele flui. E ele deve fluir. Acumular dinheiro e se apegar a ele não é atitude de pessoas prósperas. Para aumentar, ele deve fluir. Caso contrário, assim como como o sangue, né? Como os coágulos de sangue, o dinheiro também pode ser prejudicial. O dinheiro é uma energia que usamos em troca dos serviços que oferecemos ao universo, para que ele continue fluindo em nossa direção. É preciso fazer circular sempre. E eu sempre falo isso para minha mãe. Ela falou que ela está passando isso para as amigas dela. Gente, o dinheiro é para circular. Vamos lá. E é isso, quando você recebe uma conta, pague com alegria. Pague com alegria porque você usufruiu de um serviço.
Não é verdade? Quando você chama alguém para limpar a sua casa, pague com alegria essa pessoa. Porque ela está ali prestando os serviços dela. E eu costumo usar uma frase quando eu pago as minhas contas. Pago com gratidão, recebo 1000 vezes multiplicado. O dinheiro vai, o dinheiro volta, o dinheiro vai, o dinheiro volta. Ele vai circulando. 20º passo, transcender os limites. Aí o autor do livro fala: a minha experiência pessoal me diz que sem transcendência não há beleza na vida. Para uma vida plena é preciso ultrapassar limites. Como disse o poeta Sufi Rumi, existe um campo que fica além das ideias de certo e errado. Nós nos encontraremos lá. Lembre-se também que a consciência deve ser atemporal e não temporal. A consciência temporal acontece quando renunciamos ao eu interior em favor da autoimagem. E essa autoimagem é a máscara social, a aparência atrás da qual nos escondemos. É o nosso ego. Na consciência temporal, o nosso comportamento fica sempre sob a influência do passado e no temor pelo futuro, sobrecarregando da culpa e mágoa. 21º, compreender a unidade existente na diversidade. Somos todos unidade. A consciência da unidade é um estado de iluminação, em que perfuramos a máscara da ilusão que cria separação e fragmentação. A beleza das montanhas. Na unidade da consciência, ultrapassamos a barreira do tempo e adentramos o parque de diversões da eternidade. Em outras palavras, dizemos: a beleza das montanhas era de tirar o fôlego, o tempo então parou. Assim, a montanha e o observador tornaram-se um só. Ou seja, quando a gente está em contato com a natureza, observando a natureza, a gente percebe que somos todos unidade. Respeitar valores. Verdade, integridade, sinceridade, amor, fé, devoção e beleza. Esses são valores importantíssimos. Sem valores só existe confusão e caos. Quando sentimos a beleza, sabemos que é uma verdade. Quando os valores se desintegram, tudo se desintegra. A saúde piora, a pobreza se sobrepõe, a prosperidade, as sociedades e as civilizações desmoronam. Ou seja, seja fiel aos seus valores. Já está acabando, gente. 23º passo, não se preocupar com a riqueza. O universo ele é abundante, tem riqueza para todo mundo. A consciência da riqueza implica a ausência de preocupação com o dinheiro. As pessoas realmente ricas nunca se preocupam em perder sua riqueza, porque sabem que no lugar de onde ela saiu, existe uma fonte inesgotável de dinheiro. Sempre agradecer. Lembramos-nos de sempre expressar o apreço e a gratidão sincera a todos que nos ajudaram. Repara que ele vai usando, né, algumas outras palavras e vai repetindo. Agradecer já apareceu aqui em outro passo. E ele está repetindo, sempre agradecer. Agradecer por estar aqui agora. Agradecer pelo dom da sua vida, pelo dom da vida da sua família. Jamais devemos fingir esse espaço, mas quando assim sentimos, devemos expressá-lo. Manifestar gratidão
é uma força poderosa que gera muito mais do que já recebemos. 25º, conservar o vigor juvenil. Temos saúde quando a nossa identidade está relacionada ao eu interior. Quando transferimos essa identidade para o material, ou seja, para situações, circunstâncias, pessoas, objetos, abrimos mão de nossa energia. Ou seja, quando você vive em função de outra pessoa, outra coisa, sem olhar verdadeiramente para você, né, você perde esse vigor. E o 26º e último passo é ter gosto pela vida. Ter gosto pela vida significa apreciá-la em toda a sua vitalidade e exuberância. É saber que existe uma única vida e que se expressa de uma infinidade de formas. E enxergar essa vida é reconhecer que a força está no momento presente. É saber que eu sou ela, você é ela, que tudo isso é ela e ela é tudo o que existe. Muito bom, né? Muito bom compartilhar aqui com vocês esses 26 passos para co-criar, né? Criando a prosperidade, para criar a prosperidade. E vocês observaram que são atitudes, né, que devemos ter no nosso dia a dia, na nossa vida. Tá ligada, né, às leis espirituais do sucesso, que é as leis da vida, né, a lei do dar e receber, a lei da causa e do efeito, a lei do Dharma, que é o nosso propósito, a lei do mentalismo, da potencialidade pura, do menor esforço. Muito bom, né, Nádia? Muito bom adquirir esse conhecimento. E como a gente já falou aqui, né? A gente vai adquirindo esse conhecimento e ele vai sendo inserido no nosso metabolismo. Isso é muito bom. E quando a gente coloca em prática, né? Vivenciando tudo isso, ele vai só fortalecendo a nossa vida para criar prosperidade em todas as áreas. Seja material, físico, espiritual, emocional, né? Alegria, saúde, bem-estar, dinheiro também, né? Que é importante. Adquirir sucesso em todas as áreas. E agora, para terminar, hoje eu quero trazer uma oração diferente. É uma oração muito bonita que se chama Cristo Interior. Então, para quem está aqui até agora, se for possível, nesse momento, feche os seus olhos um pouquinho, faz uma inspiração profunda e gentil. Solta o ar devagar. Vai se conectando com esse momento presente. Inspira mais uma vez. Solta o ar. Vai agradecendo pelo seu dia. Agradecendo pelas pessoas que passaram por você nesse dia. Vai abençoando a sua casa, a sua família, seus filhos. Pense numa pessoa que você deseja abençoar nesse momento. Coloque uma intenção para essa oração. Inspira e solta o ar bem devagar.
Que o Espírito Santo possa iluminar cada um aqui presente neste momento, ou a pessoa que vai estar assistindo essa live gravada. Que o Espírito Santo possa derramar sobre cada um amor, alegria, paz, prosperidade. Que possamos sentir a sua presença aqui agora, neste momento. Cristo de luz, Cristo de amor, chama divina que habita em meu ser. Desperta em mim a verdade suprema, a consciência pura da minha essência eterna. Que eu veja o mundo com os olhos da compaixão, que minha palavra seja fonte de cura, que meu coração pulse em sintonia com a criação e que minha alma se renda à tua sabedoria. Liberta-me das ilusões do medo e da escassez, para que eu viva a plenitude da minha luz. Que minha jornada seja guiada pela tua paz e que cada passo seja a expressão do amor divino. Cristo em mim, Cristo em tudo. Eu sou, eu sou, eu sou. Receba esta oração. Sinta a presença agora de Deus na sua vida. Está feito, está feito, está feito. Comente aqui, está feito. Muito bom, né? Essa oração é muito bonita, muito forte, muito poderosa. Depois, quem quiser, eu posso estar mandando no direct. Você pode recitar lá ao acordar, ao deitar. Está feito. Muito bem. Muito obrigada, meus amores. Uma ótima noite. Fiquem com Deus. E até a próxima quarta-feira. Espero vocês. Um beijo. Durmam com Deus.